Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos na nossa quarta aula da disciplina de créditos de carbono, sendo essa a última desse ciclo. Na aula anterior, vimos vários assuntos que são muito pertinentes. Eu passei para vocês um guia de projeto MDL, ou seja, quais são as etapas, os passos para se conseguir as reduções certificadas de emissões, RCS, que são os conhecidos créditos de carbono. Então, o primeiro passo, ou a primeira etapa, é o documento de concepção do projeto. Depois, a segunda etapa é a validação. A terceira, a aprovação. A quarta, o registro. A quinta, o monitoramento. A sexta, verificação e a certificação. E a sétima, que é a emissão. Então, se conseguem os desejados créditos de carbono. Então, esses 7 passos são bem importantes se conhecer, saber que tem que passar por todos eles para conseguir. Então, isso é relacionado com o ciclo do projeto. Também passei para vocês uma estimativa dos custos. Vimos que não é algo barato, algo que pode dificultar a utilização em um nível maior, porque nem sempre as pequenas empresas, mesmo que exista de pequena escala, terão capital suficiente para conseguir arcar com as etapas, os procedimentos para se obter as RCEs. Assim como vimos também uma estimativa dos prazos, nem sempre é tão rápido para conseguir a emissão. Então, a estimativa do prazo ainda pode ser maior do que aqueles números que estão lá, porque alguma etapa pode demorar ainda mais. O mercado de carbono também pode ser dificultado pela questão da legislação brasileira, que ela ainda não é bem definida. Então, a maioria da comercialização ocorre de uma forma chamada de mercado de balcão, ou por meio de leilões. Então, tudo isso nós vimos na aula anterior. Hoje, nós vamos falar um pouquinho como que são os projetos no Brasil e no mundo, como que o Brasil se posiciona em relação ao MDL. Então, o Brasil e os projetos MDL. Porque o Brasil ele está entre os países, assim como o México, a China e a Índia, que têm realizado projetos MDL, porque ele tem essa tecnologia que é equivalente à tecnologia muitas vezes de países de primeiro mundo. Muito tem se desenvolvido. Se nós analisarmos um perfil gráfico, o Brasil se mantém em terceiro lugar no ranking mundial dos países que não fazem parte do anexo 1, que voluntariamente reduzem a quantidade de gás carbônico emitida. Então, esse gráfico aqui, no gráfico de barras, a primeira barra está registrando todos os países. Então, a gente vê que o país que está em primeiro lugar é a China. Então, esse é o número de registros de projetos MDL até 31 de 12 de 2018. O segundo lugar está a China, terceiro Brasil, em quarto México. Esse valor ele pode alternar uma posição que um país ocupa em relação ao ano em outro, então tem que tomar cuidado com a fonte que se pega. Mas usualmente o Brasil está ali, em torno do terceiro lugar. Esse dado é bem atual desse ano de 2020, então são os números de MDLs registrados até o mês de julho de 2020. Então ali vemos que a China está em primeiro, a Índia está em segundo. Ali o Brasil não está em terceiro porque foi colocado outros países e várias somas. Então, na verdade, a legenda ali não estava clara em relação a isso. Como é uma soma de outros países, como um país sozinho, é o Brasil sim continuando em terceiro. Ali apareceu o Vietnã acima do México. Então nós vemos que ele está nessa posição de terceiro lugar de registro de projetos. E pode crescer ainda mais, porque tem potencial, existe como se reduzir ainda mais, uso por meio de captura de CO2. Claro que muita coisa tem que mudar, muito tem que ser incentivado pela lei, pelas questões políticas, mas existem metas de redução também brasileiras, em que o Brasil se comprometeu a reduzir uma quantidade conforme eu falei na aula anterior. Então o Brasil tem esse potencial que é muito grande para participar. E segundo a Bolsa de Mercadorias e Futuros, essa que está ali como BMF, a participação brasileira ela poderia ser maior. Ela só não é por causa dessa questão de regulamentação que eu comentei com vocês hoje e também na aula anterior. Então, as compras, as vendas, elas ocorrem nas agências bancárias, pelos chamados contratos de balcão, que é conhecido como mercado de balcão.
Então, essa comercialização, além desse método de contrato de balcão, do mercado de balcão, ela também pode ser realizada via leilão. Então, existem os fornecedores das RCs que podem solicitar a BMF o agendamento de um leilão. Então, no Brasil, por exemplo, no ano de 2007, foi realizado um primeiro leilão de créditos de carbono. Então, aqui, ó, dessa fonte que eu tirei o tempo, tem outros lugares também. Se você procurar na internet, vai achar várias informações sobre ela. É uma reportagem sobre o primeiro leilão de crédito de carbono que ocorreu no Brasil. Então, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF, ela realizou ontem, porque foi na época, né, uma reportagem, o primeiro leilão de crédito de carbono do MDL, tá, que foi instituído pelo Protocolo de Kyoto, como isso vocês sabem. Então, o que aconteceu? O banco holandês, o Fortis Bank, ele foi o vencedor desse leilão. E quanto que foi pago? O custo foi 16,20 euros a cada tonelada de carbono equivalente. E olha o total que foram negociados, 808.405 créditos de carbono. A Prefeitura de São Paulo negociou e o banco pagou equivalente a 13,1, arredondando, milhões de euros. Pouco dinheiro? Então, olha só, a pequena quantidade de 34 milhões foi o valor arrecadado com esse leilão. Então, esses valores eles foram arrecadados pela Prefeitura de São Paulo. De que maneira que foi feito? Foi a despoluição que o aterro sanitário Bandeirantes, quando foi canalizar os gases tóxicos, seriam jogados na atmosfera e utilizados como alguma forma de energia. Então, as empresas e países desenvolvidos compram porque eles têm essa necessidade, como a gente já viu, eles têm que reduzir e muitas vezes, em vez de eles investirem dinheiro nessa infraestrutura, ter um custo elevado, é mais barato que eles comprem. Por isso que esse mercado existe. E não ficou só aí, existiram outros leilões. O segundo leilão foi no ano seguinte, então aqui também tem uma outra reportagem tirada do site da cidade de São Paulo, de 2008. Ó. Então a prefeitura arrecada 37 milhões. No anterior, ó, nós olharmos ali, foi 34, então foi apenas, né, claro, quase nada, 3 milhões a mais. Então ali, ó, a prefeitura de São Paulo arrecadou cerca de 37 milhões na manhã de ontem no segundo leilão. Né? Então agora foi a captação do gás metano no aterro Bandeirantes, em Perus, São João e São Mateus. Então eles foram comercializados na Bolsa BFM, BMF, desculpa, Bovespa, e 713 mil créditos de carbono, que ali o RC é o nome que a gente conhece. Né? O preço final da venda foi de 19,20 euros por crédito. Tá? O valor mínimo que ele seria vendido era 14,20 quando foi aberto o leilão. Então foi a Mercuria Energy Trading, não sei assim que se pronuncia, porque é uma empresa da Suíça. Então aconteceu isso, então o arrecadado foi ali aproximadamente 3,7 milhões, ou seja, 37 milhões pela cotação do euro naquela data. Esse valor pode mudar. Se a gente for pegar no dia de hoje aproximadamente 13,7 milhões, o valor do euro em relação ao real está diferente. Então ali a notícia enfatizou que o mercado de crédito de carbono é chamado de uma moeda verde, né, que surgiu, como vocês já sabem, com o protocolo de Kyoto. Tá, por meio do mecanismo de desenvolvimento limpo. Então dá para se ganhar dinheiro, é uma boa forma, não é tão fácil de chegar, não é tão trivial, mas claro, né, gente, nunca é fácil ganhar dinheiro, tem um longo projeto, um longo caminho, né, um longo trajeto, quer dizer. Então ali o Flávio explicou, né, que a cada tonelada de carbono equivale a cada crédito de carbono é equivalente a uma tonelada de dióxido de carbono que se deixa de lançar na atmosfera ou que se está retirando. E nos aterros sanitários, como é o caso, é feito pela captação do biogás, que em vez de ser lançado na atmosfera o metano, que é o predominante no biogás, se utiliza isso como uma forma de energia. Então, bem interessante isso. E os setores de atividade MDL são diversos. Existem várias formas que podem ser utilizadas para se ganhar dinheiro. Então, eu vou mostrar para vocês um gráfico que mostra os projetos por escopo setorial. Não é desse ano, mas dá para a gente ter uma boa noção. Essas coisas podem variar um pouco, primeiro, segundo lugar, por exemplo, mas eles têm um valor meio, uma tendência parecida. Né? Então, ali, ó,
Quais são os projetos? Pode ser de eficiência energética, ali no caso está quantitativo, 17. Emissões fugitivas, 3. Energia renovável está lá em cima, ó, com 224. O manejo de dejetos, 67. Os processos industriais, o reflorestamento, ó, que está bem pequeno. Eu vou explicar para vocês por que está pequeno na sequência, por que usualmente é assim que não se tem mais projetos de florestamento ou reflorestamento, que nós já vimos anteriormente o conceito, a diferença entre os dois. Projetos de resíduos e a substituição do combustível fóssil por uma fonte renovável, né, que se busque a sustentabilidade. Então, dentre esses setores existentes, eu vou discutir alguns com vocês. Só alguns principais. Um deles, como a gente já viu anteriormente, já comentou que existe, que faz parte da realidade brasileira, relacionado ao aterro sanitário. Então vamos começar fazendo uma definição, entendendo o que é exatamente um aterro sanitário, porque ele é diferente do conceito de um lixão, por exemplo. Então, o site do IBGE, nós conseguimos esse tipo de informação. Então, em outros lugares, né? O que é o aterro sanitário? É uma instalação de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, através de sua adequada disposição no solo, sobre controles técnico e operacional permanentes, de modo que nem os resíduos, nem os seus efluentes líquidos e gasosos venham a causar danos à saúde pública e ou ao meio ambiente. Como é longa a definição, eu dividi aqui em 2 slides. Então, para tanto, o aterro sanitário deverá ser localizado, projetado, instalado, operado e monitorado em conformidade com a legislação ambiental vigente e com as normas técnicas oficiais que regem essa matéria. Então, essa é a definição bonitinha e formal do que é um aterro sanitário. Então, aqui nós temos alguns dados comparando alguns anos. Ali começa com 1989 2008. Então, o destino final dos resíduos sólidos por unidade destinada aos resíduos. Essas tabelas elas existem por localidade, de um monte de forma aqui. Então, essa é mais genérica. Então, o que nós temos ali? A primeira coluna é o ano, aí nós temos 3 colunas, que é o vazador a céu aberto, o aterro controlado e o aterro sanitário. Então, lá no ano de 1989, ali está em porcentagem. Então, 88,2% ficava em vazador a céu aberto, em aterro controlado 9,6% e no aterro sanitário apenas quase 1%, 1,1%. Então, isso foi aumentando com o passar dos anos. Então, no ano 2000, por exemplo, já diminuiu a quantidade que ficava a céu aberto, 72,3%, no aterro controlado 22,3% e no aterro sanitário 17,3%. No ano de 2008, o vazador a céu aberto 50,8%, no aterro controlado 22,5% e no aterro sanitário 27,7%. Então, esses são os dados, né? Então, existe um certo intervalo ali entre os dados fornecidos, né? Pelo menos nesse site do IBGE foram as informações que eu tive. Ele foi a última que eu consegui, foi desse período. Tá? Talvez já exista mais alguma mais atualizada. De qualquer maneira, então a gente vê que tem uma grande parte desses resíduos que vão para os aterros sanitários. E o que acontece? Esses resíduos eles sofrem decomposição nos aterros sanitários. Essas decomposições elas ocorrem em 3 fases. Então, assim, aeróbia, a acetogênica e a metanogênica. A última fase, a terceira fase da decomposição desses resíduos, ela recebe o nome de metanogênica, ou seja, ela tem a formação de metano. E o que acontece? Esse metano é liberado na atmosfera. E lembre-se, o potencial do metano ele é 21 vezes o valor do potencial do dióxido de carbono. Então, esse metano que é lançado na atmosfera, ele tem um potencial bem elevado para poluir. 1 tonelada dele equivale a 21 toneladas de CO2 que foi emitido. Então pense os aterros sanitários liberando essa quantidade de metano. Além de que o metano ele tem um conteúdo energético elevado. Então você pode utilizar o metano como uma forma de energia. Então durante essa decomposição, além do metano, você tem outros gases que são formados. Então aqui a composição do chamado biogás, que são esses gases que vêm da decomposição,
dos aterros sanitários. Então a gente vê que a predominância é de metano. Tem metano e dióxido de carbono também. Metano está de 45% a 60% do volume. Então o metano é o que está em maior quantidade. Aí acompanhado do dióxido de carbono, é uma porcentagem, né? Vai variar dependendo da situação. Então pensa esse metano sendo liberado na atmosfera. Então ele é canalizado e ele é utilizado como uma fonte de energia. Então você não está mandando metano, você continua mandando outros gases, mas o metano ele é mais prejudicial no caso, que a gente viu que 1 tonelada dele é equivalente ao dióxido de carbono. Além de poder vender isso como crédito de carbono, ainda pode utilizar esse metano como uma forma de energia. Então a gente viu ali pelos leilões, pelo primeiro projeto de MDL do mundo, que foi efetuado no Brasil, também era de um aterro sanitário. Então, resumindo, nós podemos, essas emissões gasosas dos aterros sanitários podem sim ser utilizadas como projetos MDL. Então é mais benéfico para o meio ambiente utilizar isso como uma forma de energia e liberar ainda outros gases do que liberar diretamente o metano. Então o biogás é o combustível gasoso ali. E muitas vezes esse biogás ele pode ser utilizado. Então, não, o biogás ele pode ser utilizado para gerar calor, trabalho mecânico, eletricidade, dentre outras finalidades. Então a gente viu ali pelo gráfico que um dos itens são projetos de aterro sanitário. Também pode acontecer uma substituição de fonte energética. Ah, professor, mas como assim uma substituição de fonte energética? O que você quer dizer com isso? Você utiliza energia oriunda de combustíveis fósseis. Pense, nós somos consumidores de energia. Tudo demanda energia. Tudo. E hoje em dia nós vivemos uma sociedade que é dependente de celular, de tablet, de notebook, de carro. Então o ser humano utiliza energia em grande quantidade. Atualmente, a nossa população mundial está em torno ali de 7,8 bilhões de pessoas. E o ano de 2050 é uma estimativa que vai estar lá em mais de 9 bilhões de pessoas. Então pense nessas pessoas, claro que nem todos, infelizmente, têm acesso à energia, mas pense essa quantidade gigantesca de pessoas usando energia. E a energia ela é suprida principalmente de combustíveis fósseis. Ela oriunda, ela vem de combustíveis fósseis, 70%, como petróleo, gás natural, carvão mineral, dentre outros. Então pensa, quantidade de pessoas dependente de aparelhos, de sistemas, de máquinas que utilizam energia e que grande parte é suprida por combustíveis fósseis que na queima libera o CO2. Então, pode ser feita uma substituição dessa fonte energética, tendo em vista que a queima libera CO2 e que ele é um inimigo, o excesso dele, por causa do efeito estufa. Então, a ação antropogênica, antrópica, ação do homem que causa o aumento. Ele, naturalmente, ele é importante para a natureza e para a vida, como nós já falamos desde a primeira aula. Então, nós queremos o quê? Minimizar a quantidade desses gases emissores de efeito estufa, trocando por uma fonte que seja menos agressiva, que seja renovável, que vise o quê? Sustentabilidade. Essa é a chave. Então, como é que nós podemos substituir? Um exemplo é o biodiesel. Ah, professor, mas o biodiesel também tem queima? Tem. Mas existe uma questão de um balanço que deve ser analisado. Por exemplo, o biodiesel ele vem de plantações, né? Então você vai utilizar o biodiesel, por exemplo, do óleo de soja. Você tem que plantar e a plantação consome o CO2. E o diesel, ele em relação à natureza, ele emite menos. O biodiesel na natureza ele emite menos CO2 do que o diesel. Então é melhor que se queime o biodiesel do que o diesel. Então, outro exemplo que a gente pode citar é o hidrogênio. O hidrogênio tem queima limpa. Claro que está ali entre aspas, depende do método de obtenção. Porque o hidrogênio, por exemplo, se você utilizar uma célula combustível, são semi-reações que ocorrem. Reações que não têm queima, não têm combustão. Mas, da onde vem esse hidrogênio? Se ele vier do gás natural, do petróleo, aí acaba não sendo tão bom, porque ele acaba vindo de combustíveis fósseis. Porém, se ele for obtido de uma forma como a eletrólise, como da alumínio, por exemplo, existe uma reação química do alumínio e da água, que ele tem liberação de
hidrogênio. Então você pode conseguir o hidrogênio sim de uma forma sustentável, existem várias formas de se obter hidrogênio sustentável, nem sempre elas são mais viáveis economicamente do que os métodos tradicionais, como a reforma a vapor, que é o método usual para se obter hidrogênio, mas se você conseguir de uma forma sustentável e renovável, você pode utilizar sim, substituir a tua fonte energética. Energia solar, por exemplo, pode ser utilizada, energia eólica. Então são métodos que vão emitir muito pouco CO2, se é que eles vão emitir. Então a substituição da tua fonte energética é uma maneira de se conseguir os créditos de carbono. Além disso, um outro método é chamada de cogeração. Então, o que é essa cogeração? Vamos falar um pouquinho sobre a definição. A cogeração, né, como o nome diz, a geração co é junto, né, o termo ali. Então, a cogeração é definida como o processo de transformação de uma forma de energia em mais de uma forma de energia útil a partir de uma única planta. Então você tem mais de uma forma de energia útil na mesma planta. Muitas vezes tem material que é considerado resto, dejeto, e ele pode ser utilizado, uma biomassa, por exemplo, para se conseguir energia. Então você faz a chamada cogeração de energia. Em vez de você gastar para fazer um aquecimento, por exemplo, com alguma forma de energia, você pode conseguir um vapor oriundo de bagaço, de alguma coisa do gênero. Então, ela pode ser caracterizada como uma alternativa para diminuir os custos energéticos. Você ia gastar energia numa outra parte do sistema. Não, você pode utilizar alguma energia ali que você vê um material que é residual que você não vai utilizar e utilizar como uma forma de energia. Então, ela é muito utilizada em usinas e destiladoras, que elas podem gerar energia, por exemplo, por meio do bagaço da cana-de-açúcar, que muitas vezes são o quê? São subprodutos que são descartados. Então, você tem um produto ali, e muitas vezes você tem que dar um fim para ele. Imagine o biodiesel, por exemplo. Você quer o biodiesel, mas na reação química você não produz apenas biodiesel, você produz biodiesel e glicerol. Então você quer sempre dar um fim para aquilo que é o teu produto, mas não é o teu produto principal. Então você pode utilizar muitas vezes a biomassa, do bagaço que sobra, de diversas fontes e conseguir energia. Então você está fazendo a chamada cogeração. Então, por exemplo, entre os vários existentes, pode imaginar sucro alcooleiro, o setor, a queima do bagaço de cana na fornalha gera vapor. Você não faz o álcool da cana-de-açúcar? Não vem o álcool da cana-de-açúcar? Então você pode utilizar esse bagaço e a queima dele vai me gerar vapor. Então você está gerando uma outra forma de energia. Esse vapor pode assinar os turbogeradores, produzir eletricidade, moendas, bombas, difusores e qualquer outra demanda. Então não se perde energia. Um outro método de projeto que existe, que pode ser realizado para se obter os créditos de carbono, são os florestamentos ou reflorestamentos. Eu já expliquei para vocês na aula anterior. Então, essa parte de florestamento, o que é o florestamento e o reflorestamento, qual é a diferença entre eles? Uma sigla que é muito comum de aparecer é LULUCF, porque ela vem do inglês Land Use, Change and Forestry. Então, é mais uma forma que você pode também obter o crédito de carbono. No Brasil, nós teremos um potencial imenso para utilizar, para conseguir o crédito de carbono por florestamento ou reflorestamento. Ah, professor, qualquer florestinha pode ser utilizada? Você tem que seguir um conceito, um padrão. Uma das dificuldades que existe é o conceito de floresta, porque isso é diferente, às vezes, a definição em cada país, para cada pessoa. Então, assim, a floresta, vamos definir a floresta, né? No item aqui, floresta é um florestamento, mas definindo uma floresta. É o quê? É uma área de no mínimo 0,05 a 1 hectare, com cobertura de copa, ou uma densidade equivalente, de mais de 10 a 30%. E essas árvores têm que ter potencial de atingir uma altura mínima de 2,5 metros na maturidade. Então, uma floresta pode consistir tanto de formações florestais fechadas, né, onde a árvore de vários estratos e suprimidas cobrem a proporção do solo, quanto de florestas abertas. Então, ali, o povoamento naturais jovens e todas as plantações que ainda atingirão densidade de 10 a 30% e uma altura de 2,5 metros são incluídos como floresta. Então, isso que está dentro da definição. Tem que estar
escopo, assim como áreas que normalmente fazem parte da área florestal que estão temporariamente desflorestadas, como resultado da intervenção humana por causa da colheita e causas naturais, mas cuja reversão da floresta é esperada. Então isso é uma definição da UNFCCC. Essa é a definição oficial, tem que estar nesse contexto a floresta para que ela possa ser utilizada como um crédito de carbono. Só que essa é uma área difícil, gente. Difícil mesmo. Então, essa aqui a gente já viu na aula passada a diferença do florestamento um reflorestamento, né? Então, no reflorestamento, a área não pode ser florestada por um período de pelo menos 50 anos. Aí já é uma grande dificuldade. Por exemplo, no ano de 2008, essa área tinha que estar não florestada desde 1958. Existe uma dificuldade de se provar isso. Hoje em dia nós temos satélites, uma tecnologia maior, mas naquela época não. Então, assim, é muito difícil você conseguir uma foto, conseguir essa prova que você está fazendo um florestamento. Então, aí já vem uma grande dificuldade, né? Assim como as áreas sem florestas, tem que provar que de um período ali que é menor, aquela área está devastada, já foi florestada e ia ser reflorestada, né? Por isso que recebe o nome ali de reflorestamento. Uma outra questão é que é meio complexo para você afirmar com certeza o quanto que se está roubando de CO2 da atmosfera. Então, há fontes que afirmam que essa quantidade ela pode saturar, e aí pode até ter um processo inverso, tem um monte de questão em cima disso. Então, existe essa complexidade técnica associado a esse fator de atividade florestal. Então essa tecnologia sim, ela é aprovada, ela é consistente e ela tem que ser monitorada. Mas para fazer isso, você tem que ter um grau de conhecimento muito grande, porque você vai ter um sistema complexo, um solo de uma região é diferente do solo da outra região. Tem muitos fatores externos que vão afetar a temperatura, a cobertura. Então aqui nesse próximo slide eu estou falando bem isso. Um projeto nesse escopo implica em sistemas mais complexos de contabilização e monitoramento, que é uma das etapas do monitoramento também está lá. Por quê? Tem muitos fatores externos, como a variação climática que pode afetar, o perfil do solo, a temperatura do local. Isso é muito diferente de uma região para outra, e também a cobertura vegetal que está em questão. E outra coisa, quanto tempo exatamente vai durar? Tem muita coisa que pode acontecer, uma queimada, por exemplo, alguma praga pode acontecer, ó. Então existem incertezas quanto à durabilidade e os riscos desse tipo de atividade. Você não tem aquela segurança como os outros. Então estão sujeitos à ocorrência de fogo ou pragas ou substituição por outro tipo de ocupação do solo. Então, é muito difícil essa área florestal, por isso que ela não é tão utilizada. A legislação brasileira teria que colaborar mais em relação a isso, focar em soluções, em estudos, em questões de legislação mesmo, para facilitar esse comércio. Então, são muitas dificuldades que rondam essas situações, atividades florestais. Então a gente tem muitas restrições, incerteza da estagnação da questão do CO2, né? Aprovação de projetos, a carência da metodologia. Você tem que comprovar a segurança, a sustentabilidade, monitoramento. Então, muitos países, por causa de toda essa dificuldade, acabam não aceitando esse tipo de projeto. Mas ele é possível sim. Existem lugares que registraram, inclusive no Brasil já existem, só que ele é menos comum do que os outros. Então, gente, encerramos o nosso ciclo por aqui. Algumas das referências que nós utilizamos aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Vamos estudar, de repente no futuro as coisas podem mudar, tanto a questão de legislação, tem metas que têm que ser atingidas, essas metas devem ser atingidas, então talvez no futuro se tenha um desenvolvimento maior, uma utilização maior em relação aos créditos de carbono. Então, apesar das críticas que existem, é possível sim de ganhar dinheiro, não é tão fácil, mas com a mudança de legislação, quem sabe isso muda. Então é bom conhecer essa área, é interessante. A gente viu ali que a quantidade de dinheiro é bem grande. Então veja aquele leilão, foi arrecadado 37 milhões. Pensa para se ganhar 37 milhões, né? A dificuldade que seria isso, que você pode continuar uma atividade empresarial, você está deixando de emitir, você está sendo mais benéfico para o meio ambiente. A gente precisa tomar esse cuidado, ter essa cautela que o efeito estufa está presente, ele é real, ele afeta a vida das pessoas, o futuro pode ser muito mais difícil
para a humanidade se isso não for feito. Então, além da questão financeira, tem a questão da vida no planeta mesmo. Então, nós temos que buscar essa sustentabilidade como engenheiros, áreas afins, mesmo quem seja de outra área, é importante que haja esse cuidado com o planeta. Então, muito obrigado você que me acompanhou essa série de aula e qualquer coisa, me procura. Entre em contato e vamos nos comunicando. Um grande abraço.